Hoje nós temos o prazer de receber o Dr. Felipe Sotomayor, Felipe Tuchá, com o título da sua apresentação Saúde Indígena, Participação, Mobilizações Étnicas e Protagonismo. O Dr. Felipe, ele é pesquisador indígena do povo Tuxá, de Rodelas, aldeia-mãe, na Bahia. Fez graduação em Ciências Sociais na Universidade Federal de Minas Gerais, e mestrado e doutorado em Antropologia Social na Universidade de Brasília. Atuou como professor adjunto na Universidade Federal da Bahia, no Departamento de Antropologia e Etnologia. É membro do Programa de Pós-Graduação em Antropologia, também da UFBA. Seus interesses de pesquisa e ensino estão voltados para a violação de direitos indígenas, conflitualidades e violências contra povos indígenas, direitos humanos, desdobramentos de mega-empreendimentos em territórios tradicionais e políticas indigenistas. O Dr. Felipe é membro da Associação Brasileira de Antropologia, atuando no Comitê de Assuntos Indígenas, e membro da Associação Nacional de Ação Indigenista, idealizador e membro de articulação de antropólogos indígenas. Dr. Felipe tem ministrado cursos diversos de extensão e de ensino na graduação e pós-graduação, como direitos indígenas, direitos indigenistas, antropologia da violência e cultura, poder e relações raciais. Professor Felipe, muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite, e a partir de agora você pode começar a sua discussão, e a sua aula terá entre 40 e 45 minutos, e no final faremos as discussões baseadas nos comentários aqui da nossa plateia, no auditório, e também nos comentários do chat. Obrigada, doutor Felipe. Oi, gente, bom dia. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Qualquer coisa, vocês me avisem, por favor. Eu não estou em casa, eu não sei como é que é a conexão aqui. Queria saudar todo mundo que está assistindo agora e que vai assistir depois. Vai ficar gravado. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre saúde indígena, a partir da proposta, né, que foi o título que eu sugeri, né, que é uma discussão que eu tenho feito a partir de uma inserção que tive em um projeto de pesquisa vinculado à Fiocruz, inclusive, né, um projeto coordenado pela Ana Pontes e o Ricardo Ventura, que foi um projeto que a gente desenvolveu durante a pandemia para registrar, né, as mobilizações do movimento indígena durante o período pandêmico. E que foi um projeto que casou muito bem com o que eu vinha desenvolvendo nos últimos 5 anos, né, desde a entrada no doutorado. Quando a pandemia começou, eu estava no meio do doutorado, exatamente no meio do doutorado. E eu estava falando sobre genocídio indígena, uma perspectiva que até eu mesmo, naquele momento, talvez não tivesse tanta clareza de como eu iria executar a pesquisa, além de ter uma certeza de que eu ia fazer um trabalho sobre violência contra povos indígenas, né? E que a categoria central dessa pesquisa deveria ser a de genocídio, mas com esse desafio, porque, bem, o Brasil é um país, né, muito grande, a diversidade indígena extremamente também, né, intensa. Então, estamos falando de centenas de povos indígenas, então, pesquisar genocídio onde, né, em qual perspectiva? Quando a pandemia chegou, né, isso meio que ganhou novos contornos a partir de um de uma de um cenário nacional onde os próprios sujeitos indígenas começaram a mobilizar a categoria genocídio com maior intensidade e frequência no cenário público,
e nas mobilizações étnicas. E aí, então, foi a partir desse contexto, né, que um campo de pesquisa surgiu referente às atuações do movimento indígena na situação catastrófica para os povos indígenas, né, e para a sociedade de um modo geral, que foi a chegada do coronavírus. Mas, então, esse é um pouco do contexto de uma parte do material que eu vou trazer para vocês, referentes às estratégias do movimento indígena no enfrentamento à pandemia, né, a partir da categoria de genocídio. Mas essa discussão, né, então, que entra a partir da centralidade que essas denúncias durante a pandemia tinham, ao associar o bem-estar e a saúde no seu sentido mais amplo, a associar a saúde no sentido mais amplo, a manutenção, demarcação e viver junto ao território, abriu abriu, gerou, assim, de certa medida, a necessidade de pensar, então, o que se entende por saúde indígena também no seu sentido mais amplo, né? Isso porque, enquanto antropólogo, a gente normalmente começa a fazer trabalhos de campo, nos locais onde a gente tem interesse, pensando que algumas dessas categorias, né, e que são categorias centrais do pensamento ocidental, como indivíduo, sociedade, até mesmo a noção de cultura, ou o que constitui, né, o estatuto ontológico da pessoa, então a discussão natureza-cultura, essas são categorias que elas parecem ter o seu sentido muito automatizado no pensamento ocidental, ou pelo menos no senso comum, justamente por serem repletas de significado. Quando a gente discute essas categorias a partir da antropologia, a gente vai tentar pensar que talvez os seus significados só são amplamente entendíveis dentro do contexto histórico e cultural onde ele está localizado. E isso certamente se aplica a uma noção de saúde, né? Para pensar que os significados associados a um corpo saudável, né? E aí é uma pergunta, né? Será que a concepção em torno do que é um corpo saudável, do que é viver bem, e quais são as condições mínimas, né, para que os sujeitos se entendam enquanto em pleno gozo de uma vida saudável, né? Se isso também não é uma dessas noções que a gente precisa pensar ela a partir do ordenamento cultural do sujeito, identificando, então, a possibilidade de possibilidades diversas de entendimento acerca disso, né? Ou seja, será que ter saúde é algo relativo, né? Ou que o significado do que é saúde é algo variável, né? E a gente, então, hoje falamos, né, de uma saúde adjetivada, quando a gente pensa em, por exemplo, saúde indígena, saúde do povo negro, saúde da mulher, né? Vamos especificando, né, de quem que estamos falando, para então poder entender sobre o que estamos falando ou o que precisa ser considerado quando falamos de determinados sujeitos nessa interface com o campo da saúde. Só que isso nem sempre foi uma realidade, né? De início, né, e aqui também fazendo um pouco uma retomada histórica dessa discussão do que é uma saúde indígena ou do que deveria ser, de início, né, é, a própria a própria ideia, né, no imaginário e na política indigenista nacional sobre quem é indígena ou o que é um indígena, tornaria bastante contraproducente, do ponto de vista da gestão pública, estabelecer algo como uma discussão ou uma política que falasse especificamente sobre povos indígenas, porque essa existência ela era vista como uma existência temporária, né? Veja bem, não haveria indígena
passado tempo, né? Não haveria por que existir indígena com o passar dos anos, porque indígena era visto como uma existência temporária. Isso está disposto, né, em textos oficiais de indigenismo, no imaginário nacional, né? A gente aprende, né, quando a gente está na escola no início, toda aquela gramática bem, bem freiriana de democracia racial, mas também de mestiçagem, do ideal de mestiçagem, né, que fala assim, bom, filho de índio com branco é, sei lá, caboclo, filho de índio com negro é isso, né, e aquilo, né, pensando a diluição dessa existência, né, através de casamentos interétnicos. Mas a gente também aprende que indígena deixa de ser índio por conta da catequização, por conta da civilização, né? Então, se aprendeu novos costumes, se aderiu a uma fé cristã, esse seria um processo de branqueamento dessa população. Então, falar de saúde indígena e a ideia de saúde é justamente promover o, a continuidade desses grupos na sociedade brasileira, né? Porque não haveria, então, futuro para indígena dentro da sociedade brasileira. Isso só muda com a Constituição Federal de 1988, que é quando, pela primeira vez no Brasil, ele reconhece juridicamente a existência dos povos indígenas como algo não condicionado ao desaparecimento, através do seu artigo 231 da Constituição, que está no capítulo 8, conhecido como o capítulo dos índios, né, dos indígenas hoje. E esse artigo 231 ele vai falar que o Estado brasileiro reconhece aos povos indígenas o seu direito a ser indígena, a continuar sendo indígena. Até então, até 88, a política indigenista no Brasil, ela era uma política que, por pensar que a existência indígena era temporária, estabelecia uma agenda de atuação que colocava no horizonte a integração indígena na sociedade brasileira. Então, eram políticas integracionistas, que visariam incorporar um sujeito indígena na sociedade brasileira na condição não mais de indígena, talvez de um índio genérico, né? Mas na condição de uma identidade não mais diferenciada. O próprio Darcy Ribeiro, que é um antropólogo muito importante para a questão indígena, ele falava que em 50 anos não ia ter mais índios, né? Os indígenas estavam sendo incorporados à civilização brasileira. E não apenas de uma forma passiva, mas como resultado de políticas efetivas de integração. Em 88, então, isso muda. Em 88, muito por conta do resultado de mobilizações indígenas, de sujeitos indígenas atuando como dentro de um movimento organizado que ganha contornos mais firmes, né? A partir da década de 70, a gente consegue essa conquista na Constituinte, que é o artigo 231 e o artigo 232. A partir do artigo 231, como eu mencionei aqui, que reconhece o direito dos povos indígenas de serem indígenas e de continuarem indígenas, surge um debate, incita um debate sobre o que seria, então, reconhecer esse direito de ser quem é e continuar existindo como tal, numa discussão que vai culminar, então, na importância de pensar um subsistema específico para os povos indígenas, um subsistema de saúde específico, né? A educação escolar específica, e incitando um debate sobre o que seria, então, uma saúde indígena de qualidade de resultados. Há um desafio que se coloca já durante muito tempo, que é uma inclinação inicial de entender que, ao falar de saúde indígena, estamos falando de alguma especificidade que esses sujeitos venham a ter enquanto uma enquanto no plano biológico, no plano genético, né?
talvez essa seja um pouco aquela, aquela, aquele movimento mais automatizado que a gente poderia fazer, né? Sem conhecer sem conhecer qual debate tem sido feito, né? Ora, pensar, por exemplo, que todo mundo aprendeu em algum momento que os povos indígenas eles tinham um problema histórico dos povos indígenas foram as epidemias trazidas pelos brancos no início da colonização e que continua sendo um problema, né, para vários povos indígenas. Essa discussão geralmente é feita sobre um debate de que haveria uma imunidade deficiente ou que essas doenças seriam desconhecidas para os sujeitos indígenas e que, por isso, essas epidemias eram tão catastróficas, né, para os povos indígenas. Ou seja, dentro desse debate, falar de saúde indígena nos levaria a pensar dimensões que estariam no âmbito da biologia, né? Ora, é preciso que os indígenas tenham, né? É preciso que os indígenas tenham um subsistema específico, porque eles têm corpos biologicamente diferentes, né? A gente sabe que argumentar nesses termos, né? Historicamente também foi catastrófico, né? A gente sabe dos efeitos justamente, né? Da discussão científica, entre aspas, né? No sentido do falseamento científico, e o que seria o ideal de uma discussão que foi feita no início da década de 20 sobre raça. Então, justamente pensar raça e biologia foi muito problemático dentro da universidade. Então, quando a gente foi fazer o debate sobre o que acontecia quando a pandemia chegava em territórios indígenas, havia esse medo realmente de levar essa discussão para uma questão biológica, né? E aí talvez uma boa forma de entender o que a saúde indígena discute para além ou além da biologia, né? Justamente por todos os melindres que temos ao fazer essa discussão associando a alguma questão biológica, porque porque até mesmo diante das epidemias históricas, né? Há um fator determinante para a gente entender o que era a situação dos povos indígenas quando as epidemias chegavam nesses territórios, né? E qual era a situação, então, que a gente está falando quando a gente diz de vulnerabilidade e de imunidade nesses lugares. Então, tem uma citação que eu sempre gosto de trazer, que foi muito interessante para pensar, então, o que estava em jogo durante a pandemia, é, quando a gente discutia, ora, o Estado precisa criar um plano de atendimento específico para os povos indígenas, o Estado precisa considerar as especificidades indígenas na hora de pensar o atendimento das equipes multidisciplinares durante a pandemia. A gente estava falando de quê, efetivamente, né? Justamente se a gente está falando de um vírus, que o coronavírus, então, era um vírus que ele teoricamente chegaria de forma democrática em todas as pessoas, porque era um vírus novo não apenas para os povos indígenas, mas para a sociedade como um todo. Então, eu peço licença para fazer essa citação, para a gente avançar na discussão, que é uma citação de 2013, de um livro que eu gosto muito, que chama Além dos Germes, o impacto do colonialismo na saúde indígena nas Américas. Esse livro ele é resultado de de uma discussão feita por um grupo de intelectuais que tinha historiadores, demógrafos, arqueólogos, antropólogos, biólogos, epidemiologistas, né? E que, nesse seminário, eles argumentaram, né, contra a tese, né, ou em relação à tese de que os povos indígenas teriam imunidades deficientes, porque, falando que varíola, no período colonial, né, varíola, malária, febre amarela e doenças semelhantes raramente discriminaram entre as populações indígenas e as populações coloniais. Ou seja, os impactos dessas doenças foram devastadores,
independentemente da herança genética. Mas veja, se a mortalidade indígena ela era maior, ela era justamente porque os indígenas estavam submetidos a muitas tensões adicionais. Nas palavras de um participante do seminário, foi a turbulência da colonização e não questões genéticas que criou entre os povos indígenas uma suscetibilidade devastadora diante dos patógenos importados. Então, aqui você tem uma dimensão que é, ora, o debate que deve ser feito não era um debate no plano de imunidades deficientes, e sim, que nos conduziria à biologia, e sim um debate sobre de que modo as adversidades históricas, as vulnerabilidades históricas, né, o acúmulo de expoliação territorial nos leva a, ao considerar esses sujeitos, pensar em especificidades do que seria uma saúde apropriada, um atendimento à saúde apropriada para esses sujeitos. Eu acho que isso ficou muito evidente na pandemia, quando justamente a gente falava de um vírus que aparentemente seria democrático, porque ninguém teria familiaridade com ele, e aí eu estou me referindo, obviamente, à memória, né? É, a memória na imunidade, vamos dizer assim, o termo técnico me fugiu agora, mas a gente viu que ele não era democrático coisa nenhuma, né? A pandemia era pior justamente entre grupos historicamente acometidos por marginalidades históricas, né? E, a, e, o, é, e o potencial catastrófico do coronavírus ao chegar em territórios indígenas, ele era maior, tanto por essas dimensões, né, históricas, mas também por o que a gente entende como a maneira que lidar com ele, ela é culturalmente determinada. Então, pensando em a criação de protocolos de prevenção e de tratamento culturalmente, pensar, né, protocolos de prevenção e de tratamento culturalmente apropriados, é um debate também extremamente relevante para a gente pensar o que significaria, então, uma saúde indígena. É nesse sentido, né, que obviamente não é uma discussão exclusiva para o que aconteceu no caso da pandemia, é nesse sentido que, desde 1988, portanto, a discussão sobre saúde indígena tem avançado no debate público e na dimensão da gestão e criação de políticas públicas. Eu lembro que, quando eu era criança, a gente tinha a FUNAI muito como esse lugar responsável pelos diferentes âmbitos da vida indígena. Então, a Fundação Nacional do Índio era o local dentro do Estado brasileiro responsável por lidar com os povos indígenas. Então, lá você tinha a pauta, a pasta, né, da demarcação territorial, a pasta da educação, né, a saúde. Então, eu lembro quando eu era criança que a gente ia na FUNAI, em Paulo Afonso, e tinha enfermeiro, tinha pessoal da educação, a gente ganhava material escolar às vezes. Ou seja, onde estavam os povos indígenas dentro do Estado brasileiro? Na FUNAI, né? Isso muda em 88, com a consolidação dos artigos indígenas, mas, sobretudo, com um direcionamento da própria política estatal brasileira, uma tendência de descentralização das políticas públicas, né? Ao invés de congregar tudo que é indígena em um só órgão, faria mais sentido retirar algumas dessas atribuições para as pastas competentes, né? Então, a educação sai da FUNAI e vai para o MEC. Hoje, né? E aí eu acompanhei muito esse processo, que era assim, quando eu entrei na universidade, você ainda conseguia... A FUNAI tinha bolsas para universitários indígenas. Hoje não tem mais, né? Porque isso você vai tratar no MEC, né? Você não vai mais para a FUNAI discutir educação, tanto a educação escolar como o acesso ao ensino superior. E o mesmo aconteceu com a saúde, que sai da FUNAI e vai, naquele momento, para a FUNASA, para a Fundação Nacional da Saúde.
Depois, né, posteriormente, com a criação do subsistema especial vinculado ao SUS, a gente tem a CESAI, com os DICEI, né, os Distritos Sanitários Especiais Indígenas. Essa é uma tendência pós-Constituição de 88 no Brasil como um todo. A descentralização das políticas públicas e também a descentralização no sentido de que a política ela não é mais gestada lá em Brasília e devendo ser seguida e reproduzida nas bases locais, né? Há uma ideia de criação de capilaridade dessas políticas, mas também mecanismos de repasse de recursos, para que na base os sujeitos responsáveis possam criar formas, né, de utilizar recursos, por exemplo, a saúde indígena, diante das necessidades locais, né? E isso é interessante porque esse é um ponto para a compreensão do que tem sido feito na saúde indígena, né? O modo como os distritos sanitários especiais indígenas são criados a partir das especificidades locais, que não correspondem às divisões federativas do Estado brasileiro. Então, você não tem um DICEI por Estado, porque essas fronteiras elas podem fazer sentido em algum âmbito da administração pública, mas no âmbito das identidades culturais, né, dos territórios indígenas, dos etnoterritórios indígenas, elas não fazem sentido, né? São fronteiras artificiais, né? A fronteira, por exemplo, Nordeste e Norte. Elas não correspondem a fronteiras relevantes do ponto de vista da administração pública para o atendimento das questões indígenas. Isso fica evidente quando a gente olha para as próprias organizações indígenas. Se você considera que a COIAB, que é a Organização dos Povos Indígenas da Amazônia Brasileira, incorpora o Maranhão, por exemplo, né? O Maranhão, que nas divisões federativas faz parte do Nordeste, nas organizações indígenas, Maranhão fica com a Amazônia e não com a POIME, que é a organização que temos aqui, que justamente congrega Nordeste, mas também incorpora Minas Gerais e Espírito Santo, que entende que os povos indígenas desses lugares possuem afinidades históricas e culturais mais próximas com os fluxos culturais do Nordeste do que necessariamente do Sudeste. Então, os DICEIs são criados, e aí vocês podem entrar no site da CESAI para dar uma olhada nisso, né? Os DICEIs eles são criados para terem uma área de abrangência, congregando povos indígenas com histórias e culturas semelhantes para facilitar esse atendimento, né? Esse é um ponto do debate, que é pensar o modo como essa gestão tem sido feita a partir dessas dimensões histórico-culturais. E, por um outro lado, caminhando aqui para o final da minha fala, o grande desafio, me parece, né, é justamente entender essa chave, né, do bem viver. E aí eu estou usando bem viver não como um conceito, mas como uma ideia, como o que a palavra exprime, né? Então a gente não precisa falar bem viver, vamos falar viver bem, né? O que é viver bem? O que é viver com saúde, então, para sujeitos que entendem essas noções a partir de ordenamentos culturais do mundo que não são evidentes ou automatizados, porque justamente precisam ser entendidos à luz de cada localidade, à luz de cada povo. Isso ficou bastante, né, bastante claro na discussão sobre o coronavírus, né? Porque o coronavírus ele colocou em xeque e trouxe para o debate público que quando falamos de povos indígenas, estamos falando de centenas de projetos de sociedade específicos, né? Então, cada povo indígena tem uma teoria sobre o que é doença, o que é adoecimento e, consequentemente, de como que se lida com esses adoecimentos. Há uma teoria de corpo, né? Muitas vezes uma teoria de concepção própria. De onde vem a criança? Como que a criança é formada? Como a criança chega dentro do ventre da mulher grávida, né? Há a participação do homem naquela concepção, né? Tudo isso são teorias culturalmente específicas, né? E aí você vai ter uma forma de lidar com isso, né? Com esses processos da vida, ou
com adoecimentos, que elas são culturalmente distribuídas em cada povo. É muito comum que hoje, né, vários povos indígenas façam uma distinção entre doença de branco e doença de indígena, né? Pensando que os protocolos de atendimento variam diante de como que aquela doença, aquele mal-estar, ele é recebido dentro daquela comunidade. E, portanto, quando o coronavírus chegou, para muitos povos indígenas, era mais uma doença trazida pelos brancos, né? Como várias outras. Inclusive porque vários povos indígenas têm uma memória muito recente sobre as epidemias que eu já mencionei aqui, de varíola, de sarampo, né? Isso foi outro dia, né? Para vários povos indígenas. Então, quando chegou uma doença nova, era só mais uma doença de branco que estou trazendo, né? Não havia essa dimensão de, olha, essa é uma pandemia, né? É, e aí havia, então, protocolos culturalmente, historicamente recentes do que fazer. O isolamento, um deles, né? E como a gente vivia um momento de muito desmonte da política indigenista, que foi característico do último governo, cujo mote era, um dos motes, era o desmonte da política indigenista, né? Tendo em vista que era um governo anti-indígena, sabidamente anti-indígena, né? Foi preciso que as próprias comunidades se mobilizassem, né? Criassem estratégias de isolamento, inclusive com as barreiras sanitárias geridas dentro da própria organicidade da comunidade. As próprias lideranças criando esses caminhos para barrar a entrada de indivíduos fora das aldeias, nas aldeias. O que foi muito desafiador, porque com a pandemia, para alguns dos serviços, né, sobretudo as aulas presenciais são suspensas, e alguns trabalhos ficam inoperantes, e a gente sabe que, por questões históricas, né, e aí a gente traz a história novamente, por questões históricas, vários indígenas habitam em centros urbanos, sejam para prestar serviços temporários, sejam de forma mais permanente. Quando você tem a suspensão dessas aulas e a interrupção de alguns trabalhos, esses parentes voltam para os seus territórios de origem e fazem esse trânsito de forma, muitas vezes, inassistida, porque a saúde indígena, naquele momento, não presta atendimento a indígenas fora dos territórios. Esse é um problema também que a gente volta para aquele debate que eu falei, né? Se a gente está discutindo uma saúde indígena, o Estado, para prestar esse serviço, ele precisa traçar uma linha o tempo todo entre quem é o sujeito que deve receber esse atendimento. Então, quem é indígena e quem não é indígena. E uma dessas linhas é indígena aldeado e indígena não aldeado. Então, o sujeito, quando ele sai da aldeia, seja para estudar, ele fica descoberto. O que foi uma das coisas que gerou esse fluxo de volta para os territórios durante a pandemia. A noção de que aqui eu estou desassistido dessa política. Então, volta esses indígenas para as aldeias, em um fluxo né, muito pouco pensado, vamos dizer assim, o que foi também uma causa de entrada de vírus ali dentro, né? Mas aí foi muito interessante, porque pensando nessa lógica de que essa noção de saúde, ela não deveria ser automática ou apenas uma projeção do que os brancos pensam do que é saúde, é, a política hoje, ela é uma política que ela conta com uma, uma equipe multidisciplinar, né? Que tem, incluindo, inclusive, profissionais indígenas nessas equipes. Então, você tem médico, psicólogo, nutricionista, odontólogo e agente de saúde indígena, né? Porque uma das discussões que avançam a partir de 88 é a necessidade de que essa discussão seja feita de forma interdisciplinar, mas também a necessidade de ter indígenas e a expertise indígena contemplada nessas equipes, através das figuras dos agentes de saúde indígena, mas também a partir do controle social, né? A partir da criação do CONDIS e de conselhos para que indígenas possam participar como conselheiros na formulação dessas políticas. Bem, isso é interessante porque
pelo menos na minha região e na minha aldeia, a nossa equipe de saúde, ela tem muitos profissionais indígenas, né? E isso é resultado também das políticas afirmativas, né? Formou indígenas que puderam depois atuar nessas áreas. Então, quando a gente volta, né, quando os parentes voltam da universidade para ir para o território, porque está suspensas as aulas, a gente faz o isolamento em casa, e a importância de ter esses profissionais indígenas, que de fato eram profissionais que sabiam que isso ia acontecer e justamente sabiam em quais casas tinham indígenas na universidade, né? E a importância das ferramentas também. A enfermeira da aldeia mandou mensagem para nossa casa, né? Pelo WhatsApp, quando a gente chegou, falando e já sabia, né? Já sabia que tinha chegado gente da capital, falando, vocês têm que ficar em isolamento tantos dias. Então, esse acompanhamento ele só é possível, né, na medida em que havia um profissional que tinha tempo que ele conhecia aquela comunidade, sabia a realidade de cada unidade doméstica, sabia que estava chegando gente e fez esse acompanhamento através das ferramentas digitais, né, da internet. E também foi muito importante a presença de profissionais indígenas para a criação de protocolos culturalmente sensíveis para comunicar sobre a gravidade da doença, né? Porque, veja bem, você tem inúmeras comunidades indígenas cujos rituais são gregários por excelência, né? São rituais coletivos, né? E muitos desses rituais estão diretamente relacionados com a promoção de um corpo saudável. Então, se você tem uma ameaça à saúde, você vai justamente o quê? Fazer práticas rituais de fechamento de corpo para você não pegar a doença, que é tudo que você não pode fazer durante a pandemia era estar junto. Então, como você fazer um protocolo que torne compreensível que esse momento você não pode fazer o ritual para não adoecer, sendo que em várias comunidades a lógica é o contrário, você tem que fazer o ritual para não adoecer. Então, é importante ter essa equipe multidisciplinar e ter um entendimento de que essa medida ela só vai ser eficaz se ela conseguir ser feita nos termos daquele povo e daquela cultura. E isso foi muito interessante de ver durante a pandemia. Mas, por fim, e aí chegando especificamente nessa dimensão do que eu consegui ver, né, enquanto mobilização étnica, e aí a gente poderia, né, falar tanto sobre a mobilização dos advogados indígenas em torno da ADPF 709, né, a criação, né, que só foi possível por conta dessa atuação desses profissionais, mas também a criação de memória foi a primeira vez que, justamente por ter um número de antropólogos, de profissionais indígenas, historiadores, de áreas diversas. Durante a pandemia, a gente viu a criação de uma memória feita por intelectuais indígenas, visando documentar os avanços da doença e visando perenizar as memórias daqueles que foram do luto, né? Então, foi muito interessante ver esse aspecto da mobilização por parte de indígenas. Mas na mobilização em torno da denúncia por genocídio, que foi o que eu estudei, né? A denúncia contra o ex-presidente Bolsonaro no Tribunal de Haia, e que está correndo ainda hoje, havia uma dimensão de que falar de genocídio era falar da violação dos mundos indígenas, né? E da impossibilidade de que esses sujeitos vivessem a partir do que eles consideram ser uma boa vida, né? E essa boa vida, esse viver bem, passava de maneira invariante pela demarcação dos territórios, né? E ali você via se desenhar na argumentação dos advogados indígenas uma visão de que só é possível falar de saúde indígena se consideramos a dimensão territorial, né? Que viver bem e viver com saúde é indissociável de viver no território indígena. Isso era ou de ter o território demarcado e de ter o território
sem presença de invasores, de ter um território preservado. Essa era a argumentação dos advogados, e essa é uma discussão interessante, porque eu comecei aqui falando sobre a descentralização das políticas para os povos indígenas, e eu mencionei a educação e a saúde, né? Esses dois direitos, né, o direito a uma educação diferenciada e a uma saúde diferenciada, são discussões que a gente só pode fazer elas com os territórios demarcados, né? A gente só tem uma educação indígena específica e de qualidade se a gente tem um território. E a gente só consegue implementar uma saúde específica com o território também, né? É, e não conseguimos pensar saúde se a gente não, ou a violação desse direito, se a gente não considera como é que a gente fala de saúde indígena em contextos onde os grupos estão à mercê de milícias locais, vivendo em um território mínimo, confinado, que na verdade nem é um território, é um confinamento, ou em locais onde há uma instabilidade imensa por conta da especulação do agronegócio, né? Então, a gente começa, né, falar de povos indígenas, a gente começa falando de território e a gente termina falando de território, né? Território ainda é a pauta principal do movimento indígena. Território ainda é a agenda que menos se avança nos direitos indígenas, né? A gente avançou na saúde, como eu falei, com a descentralização, com o controle social, com a criação dos conselhos, com as equipes multidisciplinares, né? Com a criação de cargos específicos para profissionais indígenas. A gente avançou na educação, mas o grande gargalo da questão indígena ainda é demarcação de território. Mas a gente precisa ter isso em mente, né? Que falar de saúde indígena precisa falar sobre o que significa a dimensão territorial. Então, era isso um pouco que eu tinha pensado em trazer para vocês hoje, gente. Espero que tenha dado para acompanhar bem, porque aqui apareceu algumas vezes a mensagem de que a minha internet está instável. Apareceu umas 5 vezes aqui. Internet instável. Mas, como vocês não me falaram, acho que deu para ouvir, né? Então, muito obrigado, gente. As palmas de novo. Oi, Felipe. Muito obrigada pela sua palestra. A gente bateu palmas aqui 2 vezes para você, porque realmente foi muito bom e o microfone estava desligado. Então, assim, a gente vai tentar fazer uma discussão aqui com você, com o público que está aqui presente e com o pessoal que está no chat. Você trouxe questões muito importantes, assim, e questões que precisam realmente ser conversadas e trazidas e discutidas. E eu acho que aqui dentro da Fiocruz a gente tem essa possibilidade, né, com pessoas que trabalham a questão biológica, a questão da saúde e de uma forma mais específica. Eu acho que você trouxe essa discussão de uma forma muito interessante. Assim, a gente realmente precisa trazer isso para a discussão com a sociedade, porque é o que você mostrou na sua apresentação, né? A gente precisa discutir e resolver as questões. Então, eu abro para as perguntas com o nosso público e com o pessoal de casa também. Bom dia a todas, bom dia a todos. Felipe, muito obrigado pela sua fala. Eu sou o Ricardo, estou sentado aqui levantando a mão para você ver. É muito bom ouvir falar sobre saúde indígena. É a segunda vez esse ano já que a gente fala sobre saúde indígena. Então, você vê que é uma pauta recorrente e realmente é uma preocupação de toda a sociedade. Eu não sou especialista, viu, Felipe? Muitos de nós aqui somos estudiosos de ciências biológicas mesmo, então me perdoe se de repente eu vou fazer uma pergunta muito elementar, mas eu queria ouvir você comentar um pouco sobre a relação entre a percepção sobre a saúde, sobre a origem da doença, na verdade, a percepção sobre a origem da doença e o efeito disso sobre a saúde da população indígena. Então, até que ponto a percepção sobre a origem das doenças, ou de algumas doenças especificamente,
pode interferir na dinâmica ou na distribuição das doenças nas populações indígenas, pode interferir na prevenção, pode interferir na prática curativa tradicional enfim, comentar um pouco sobre essa questão. Obrigado. A gente responde assim, direto, ou vai fazer Isso. em bloco? Não, Tá, pode uma pergunta de cada tá. vez. Oi, Ricardo, eu te vi aí. Então, às vezes, né, para prevenção, né, no caso, vamos pensar um atendimento, assim, né? Para a prevenção ela conseguir ter o resultado esperado, entender a concepção daquela doença pode ser um fator determinante, né? Entender de fato, né, o porquê, qual é a causa, né, que é atribuída, né, de onde que ela vem, né? Porque isso pode combinar, por exemplo, na não aderência de um procedimento de tratamento que é visto como pela equipe como o tratamento adequado, né? Então, vamos supor que você não tem adesão da comunidade a um determinado protocolo de tratamento, justamente porque há um tabu referente a lidar com aquele estado, quando o sujeito entra naquele estado de adoecimento relacionado, vamos supor, ao fato dele ter que ficar isolado. Então, se a equipe, né, ela precisa estar muito ciente desses processos como um todo, né, que ligam tradição, cultura, concepção de bem-estar, concepção de doença, o tipo de tratamento que ele é ideal, né? Você tem que considerar esses aspectos como um todo. Eu acho que é por isso, justamente por isso que a equipe ela é multidisciplinar, né? E em alguns casos, né, os próprios distritos sanitários especiais indígenas contam com antropólogo, né? Aí eu acho muito interessante porque não por eu vir da antropologia, mas porque eu trabalhei, por exemplo, com direito indígena, né? Então, quando a gente trabalhava com direito indígena, a gente chegava para trabalhar com gestores e operadores do direito que tinham uma carência imensa de algum tipo de formação de antropologia, né? Então, a gente já sabe que quem trabalha com direito indígena e indigenista precisa ter algum tipo de sensibilidade antropológica para entender que, sem aportes da antropologia, você não consegue, de fato, entender a não subjetividade, mas não entender as especificidades culturais dessas comunidades. O mesmo me parece ser o caso de quem trabalha com saúde indígena, né? Se você não tem minimamente, né, ou se você não busca ter o básico do que significa lidar com grupos cujo ordenamento cultural é outro, né? O modo de perceber as mazelas, né, ou as manifestações da área da saúde vai ser limitada, né? E essa limitação pode colocar em risco a própria vida dos sujeitos, né? Porque na medida em que, se você não tem um protocolo de atendimento, de tratamento culturalmente adequado, a adesão daquele grupo não vai ser a esperada, né? Isso vai ter efeitos a longo prazo. Nesse sentido, né, a literatura é cheia de exemplos, Ricardo, assim, né, a gente chama de desencontros quase, assim, ou de mal-entendidos, né, onde mal-entendidos desse tipo, né, por não considerar, por exemplo, uma teoria do corpo, né, o que que é um corpo, como que o corpo é formado, o que que é um corpo saudável, né, por que que o não acompanhamento de certas restrições alimentares, e aí novamente a gente fala de tabu, faz com que aquele corpo seja cometido de doença, né? Então, tudo isso está relacionado, né? Ou, por exemplo, de que modo várias comunidades indígenas vivem o resguardo de uma mulher grávida, o homem está junto, né? É o homem que adoece. Se o homem não, se a mulher grávida não segue uma determinada restrição alimentícia, o homem adoece junto, o marido adoece junto. Então, tudo isso são coisas que precisam ser consideradas para entender a causa e a explicação do mal-estar, sobretudo porque elas são relevantes para além do mero conhecimento daquele universo, né? Elas são relevantes, elas devem ser relevantes para a rotina de cuidados e de
intervenção que uma equipe multidisciplinar possa pensar em ter ali dentro daquele contexto, né? Obrigada, Felipe. Tem mais uma questão que foi levantada aqui no chat pelo doutor Manuel Barral. Ele comenta que, no caso da vacinação contra a Covid-19, houve uma cobertura menor na população indígena em relação à população não indígena, mas a efetividade da vacinação foi similar. Então, assim, eu trago essa questão também, porque você trouxe a discussão sobre esse conceito de diferença que se acredita numa diferença biológica do povo indígena em relação a essa maior susceptibilidade a algumas doenças, a questão histórica, né, que você bem mencionou. Então, assim, esse estudo, ele dá referência aqui, esse estudo mostra claramente que a efetividade é semelhante, mas eu queria que você discutisse um pouco essa questão de o que levaria essa maior susceptibilidade das populações indígenas a algumas doenças e também essa questão da Covid, em relação, historicamente, em relação ao contexto, você falou do contexto social de enfrentamento das populações em relação à agressividade e tudo o que a gente sabe de como foi a colonização e, né, de tudo que os povos estiveram submetidos. Então, além do menor acesso à alimentação, a condições básicas, mínimas de saúde, que são importantes para qualquer povo, não apenas para o povo indígena, a questão também do enfrentamento real, assim, e o quanto isso traria de efeito em relação à questão emocional, a questão de estresse, a gente sabe o quanto isso é importante também para o enfrentamento das doenças. Então, eu queria que você discutisse um pouquinho mais com a gente essa questão. Perfeito. A gente sabe, vou começar, você trouxe aí um pouco essa dimensão, assim, mais, né, mais universalista, né, vamos pensar assim, no sentido de que pensar diferentes grupos, né. Eu lembro que comecei, né, a pensar sobre essa dimensão das vulnerabilidades históricas e qual era e aí eu tenho uma coisa que é assim, eu me lembro que foi ficando muito evidente o que com todo o aporte, né, da prevenção, né, do coronavírus, ele partia de uma série de pressupostos equivocados, né, e isso independente de ser indígena. Equivocados no sentido de fugir de uma certa ser inaplicáveis para uma parcela da população. Por exemplo, se você puder, caso você tenha alguma pessoa doente dentro da sua casa, pressuposto que essas pessoas têm mais de um banheiro na sua casa, né? Ou que você consegue ter, ou que você pode isolar um enfermo em um pressuposto que as pessoas não, não precisem compartilhar quartos nas suas casas, né? Então, havia uma ideia, ou, por exemplo, fique em casa, se você puder, quando uma parcela da população estava prestando serviços indispensáveis e pegando ônibus lotados, enquanto algumas pessoas podiam parar em suas casas, né? E aí eu lembro que um debate que a gente fazia era que, diante dessa calamidade, né, que era o que foi, né, a pandemia, foi justamente nesse momento que o movimento negro nos Estados Unidos precisou ir para as ruas, no caso de George Floyd, fazer uma manifestação dizendo que vidas negras importavam, né? Então, assim, em algumas comunidades, em alguns grupos, né, a luta, né, a lutas por direitos, né, violados que antecediam a pandemia, elas nem sequer puderam parar durante esse processo, né? A gente fez um acampamento Luta pela Vida, que aconteceu em Brasília, durante a pandemia, porque o marco temporal estava sendo votado durante a pandemia, né? E aí já havia acontecido, já tinha tido a vacinação indígena, quando a gente vai, né? Mas a gente fez, foi bem no início. Então, o que é falar de vulnerabilidades históricas, né, dessas suscetibilidades? Havia várias linhas de argumentação. A primeira era
a distância de muitas comunidades para os locais de tratamento, né? Então, o que aconteceria se a gente tivesse uma propagação muito grande dentro dos territórios, caso houvesse casos graves, né? Então, como a dificuldade de retirar esse paciente, né, em tempo hábil, tendo em vista que você tem comunidades que você precisa de 3, 4 dias de barco para chegar, né? E o hospital de referência ficaria a essa distância, né? Uma outra iminência catastrófica, que era o debate sobre a prevalência de casos graves entre pessoas idosas em comunidades cuja tradição é oral. Então, as figuras mais vulneráveis eram aquelas mais importantes do ponto de vista da tradição, porque eram os mestres, os detentores dos saberes, né? Então, havia um medo muito grande, porque a gente sabia que uma vez que o vírus chegasse, eram justamente aquelas pessoas detentoras da tradição, por serem mestres da oralidade, né, que estavam mais suscetíveis, né? Havia as questões das próprias vulnerabilidades desses territórios atravessados por invasões, né? Então, muitos casos, os primeiros casos de doença nesses territórios vinham justamente de presença de garimpeiros ilegais ali dentro, né? E a própria dimensão do que significa viver nessa, em um contexto onde até o acesso obrigatório, né, à água potável estava sendo negada pelo ex-presidente, né? Então a gente tem daí que nasce, né? Eu diria assim, né? Desse processo de desmonte, né? Então você tem um momento onde a sociedade teoricamente precisa parar ou desacelerar por conta de uma doença, então as pessoas que podem, elas param, mas é no mesmo momento que a pandemia está acontecendo que o ministro do Meio Ambiente, do atual presidente, fala que, bom, esse é um momento para a gente fazer a mudança na legislação ambiental e passar boiada, é a hora de passar boiada. Então, o que para uns era o momento de parar, do ponto de vista anti-indígena, era a oportunidade, porque nós não poderíamos estar em Brasília fazendo enfrentamento das pautas anti-indígenas por conta da pandemia. Então, lidar com esses estresses adicionais, justamente, foram coisas que foram consideradas pela DPF 709, né? Então, nós tínhamos todos esses problemas e questões culturais que não são necessariamente problemas, que se tornam problemas, né? Então, que eu falei assim, olha, a maioria dos rituais, né, inclusive rituais que têm a ver com a promoção da saúde, são rituais coletivos. Então, como que você fala, olha, existe uma doença e você não pode fazer aquele seu costume de ritual? Ou, por exemplo, os rituais funerários, né? O modo que a comunidade tem de restabelecer o seu cotidiano após a morte de alguém. Esses rituais também são extremamente importantes e coletivos. Não, você não pode fazer, você não pode dispor do corpo do seu parente, né? Então, essas questões, elas demandavam um plano de ação culturalmente específico, um plano de ação específico para os povos indígenas, que é a ADPF 709, que só acontece devido à ação dos povos indígenas, e que mesmo depois da DPF 709 ter sido votada pelo Supremo, né, a gente teve um atraso imenso na sua implementação, justamente por conta do ex-presidente. Agora, é interessante pensar também, eu acho que comunicando algo que o Ricardo tinha trazido e que eu não cheguei a falar, mas eu falei antes, que é essa distinção que cada vez mais fica operante assim, em várias comunidades, que é a distinção entre doença de branco e doença indígena, né? Então, as pessoas têm essa clareza de fazer uma separação de que algumas doenças a gente trata espiritualmente, a gente trata com pajé, a gente vai para a medicina tradicional, né? Porque existe um protocolo de lidar com aquilo que é ancestral e que a gente conhece há muito tempo, e algumas doenças que a gente sabe que a gente tem que ir no posto, né? Que são doenças que a gente não vai conseguir resolver daquela forma culturalmente prescrita, mas e também há casos onde as duas coisas são associadas, né? Onde você tanto vai no pajé, como você também vai no posto
a busca de um tratamento, seja de um medicamento, né, de uma alopatia, mas seja também através de outros procedimentos. Só para complementar o que eu esqueci de falar, cara. Certo. Obrigada, Felipe. Você traz essa questão, né, na discussão né, do quanto isso não é biologicamente, né, tão relevante, mas sim o acesso ao que se precisa ter, a saúde básica, as condições mínimas, e essa preparação do Estado, da sociedade, para realmente dar o suporte e deixar o indivíduo ser do jeito que de fato se é, né? Eu gostei muito também do conceito que você trouxe, do direito de se manter a população indígena, né? E isso também perpassa a questão da saúde. Eu peço só licença um pouquinho aqui à plateia, e principalmente a você, Felipe, para a gente divulgar um evento que vai ter aqui na Fiocruz, aproveitar que está todo mundo aqui, que é o Prêmio Gonçalo Muniz, de pós-graduação, convidar todo mundo para participar. Esse ano, o prêmio ele também vai aceitar a inscrição de ouvintes, e é fluxo contínuo, está aberto. Então, alunos de outras pós-graduações, de iniciação científica, de outras instituições, está aberta essa inscrição, a gente vai ter certificado, tudo direitinho. E convidar vocês para participar, vai ser do dia 2 ao dia 4 de agosto. No dia 2, a gente vai ter a apresentação dos trabalhos selecionados, né, a apresentação oral dos trabalhos selecionados que foram enviados, de mestrado, de doutorado, e no dia 3, pode ter um pouquinho, a gente vai ter a apresentação do doutorado e vai ter e à tarde a gente vai ter a apresentação do Dr. Marco Krieger, da vice-presidência da Fiocruz, e uma homenagem à professora Aldina Barral também. E depois disso a gente vai ter a sessão de pôster, que foram os trabalhos que foram selecionados para a sessão de pôster. Pode baixar um pouquinho. E no dia 4 também a gente vai ter o encerramento com a premiação e a sessão científica aqui no auditório. Então é isso, pessoal. Convido todo mundo para participar. Pode voltar agora. Então, vamos voltar para a discussão com o Felipe. Obrigada, Felipe. Alguém tem mais alguma pergunta? Sim. A gente vai fazer mais uma pergunta aqui e depois a gente vai para o chat. Natália. Oi, Felipe, bom dia. Excelente discussão. Obrigada por essa manhã. Eu queria, na verdade, te perguntar se é possível identificar, em termos da assistência aos povos indígenas, a gente ouve falar muito, né? A gente aprendeu muito com a pandemia, né? O pós-pandemia trouxe muitos aprendizados, a gente ouve muito falar disso. E eu queria ouvir um pouco do ponto de vista indígena, em termos Tá cortando. Ai, desculpa. Você pode repetir, por favor? Porque a internet está meio instável, eu não consegui ouvir. É melhor interromper do que depois falar tudo de novo, né? Desculpe aí, eu te interrompi por isso. Não, claro, imagina. Só pensando um pouco do pós-pandemia, que a gente ouve muito falar disso, trouxe muitos aprendizados, a gente aprendeu muito com a pandemia, e de fato, né, muitas coisas mudaram de lá para cá. E eu queria saber, em termos da assistência aos povos indígenas, o pós-pandemia, de fato, mudou alguma coisa, porque acabou culminando também com a mudança, você trouxe bem essa questão que a gente viveu das políticas anti-indígenas, né? Então, se mudou alguma coisa em termos de assistência, ou se isso é atribuído à mudança das políticas ou, de fato, ao pós-pandemia. Certo. Eu participei de um debate agora, quarta-feira, num curso de formação justamente de profissionais que vão trabalhar com saúde indígena, e essa pergunta surgiu, assim, não desses termos, assim, mas pensando isso também, assim, pós-pandemia, em alguma medida, né? Não necessariamente, talvez, na lógica da aprendizagem, né? Mas na lógica do que mudou, assim, né? Olha, os problemas que já existiam antes, né, da gestão bolsonarista, né? Muitos desses problemas que foram agravados na gestão bolsonarista, eles já existiam antes, né?
eles foram agravados, né? E tampouco estão resolvidos, assim. Então, o que talvez tenhamos mais consciência, assim, né, do quão frágil são, né, esses direitos, os próprios direitos indígenas. Mas o problema principal, né, como eu falei aqui, continua sendo a questão da demarcação dos territórios. E esse problema ele já estava posto, né, e ele continua, né? Sobretudo se a gente pensa o marco temporal que está sendo votado, né, e que ainda continua em discussão, sendo votado pelo STF no momento. Um dos ministros pediu vistas, né, depois da proposição do Alexandre de Moraes. Então, vai se estender por mais tempo, gerando uma série de instabilidades, colocando no horizonte ameaças ao direito territorial dos povos indígenas. Então, nesse sentido, eu acho que o que há de diferente, assim, né, é uma sinalização para maior participação, né? E aí, nesse sentido, eu me refiro, obviamente, à criação do Ministério dos Povos Indígenas, né? A gente tem um cenário onde nós avançamos na pandemia muito no ponto de vista jurídico, com os advogados indígenas criando a DPF 709, participando mais efetivamente dessas instâncias, né? E o próprio Ministério, assim, como algo que vai ser interessante. Nós temos, por exemplo, o Veibe Itapeba à frente da CESAI, né? Um secretário indígena. Nós temos uma ministra indígena. Eu acho que nós temos uma sinalização interessante, cujos efeitos a gente só vai conseguir avaliar mesmo daqui a algum tempo, assim. Mas eu lembro sua fala me lembrou algo que o Ailton Krenak tinha falado durante a pandemia, né? Ele fez uma fala que ele disse que não há nada que aprender com a pandemia, né? Que a gente não deveria aprender com o sofrimento, assim, no sentido de que é o pior jeito de aprender, né? Vamos dizer assim, tirar ensinamentos desses momentos. Obrigada. Obrigado pela pergunta. Eu tenho uma questão aqui do chat, trazida pela doutora Teolice. Eu vou ler a pergunta dela. O trabalho nessa perspectiva multidisciplinar não precisaria de uma inclusão verdadeira de profissionais das comunidades indígenas no cuidado? Como adaptar o cuidado em uma perspectiva diferente, sem a efetiva participação de profissionais que tenham em conta as dimensões biológica e antropológica? Certo. É isso, né? Eu falei um pouco sobre isso na medida em que, mesmo nas equipes multidisciplinares, né? E aí eu falei da figura do agente de saúde indígena, há uma hierarquização que mesmo talvez não esteja posta, mas está dada, porque essa hierarquização existe nas instituições de saúde entre as diferentes atribuições dos profissionais, né? Porque é assim no campo da saúde hegemônico, né? Os profissionais não gozam do mesmo, vamos dizer, prestígio, status, né? E o problema na saúde é justamente um problema com a saúde indígena, é o problema da hierarquização, ou seja, de determinados saberes e conhecimentos serem tidos como mais legítimos ou mais verdadeiros do que os conhecimentos dos sabedores indígenas, né? Que são muitas vezes associados à especulação, a explicações sem sentido, crendice. Então, a hierarquização que leva à desvalorização é um problema, né? E aí, por isso que eu acho interessante que você fez a pergunta justamente, né? Sem a inclusão verdadeira, né, de profissionais das comunidades indígenas, né? Esse verdadeiro é o problema, né? Porque às vezes a gente faz as coisas e a gente faz no papel, a gente faz para inglês ver, o negócio está lá no papel dizendo que vai ter conselho, que as lideranças vão ser ouvidas, que não vai, que aqui o atendimento é feito numa lógica intercultural. No papel, às vezes cabe muita coisa no papel. Aí na prática a gente vê que não é bem assim que acontece. Aí você pergunta um como, né? Como fazer isso, se eu não me engano, né? Como adaptar o cuidado na perspectiva. Isso
obviamente, tem o fator tempo, né? Isso não muda de uma hora para outra, sobretudo porque as pessoas passam anos em uma universidade, numa formação que vai fazer com que ela acredite que aquele conhecimento científico que ela está sendo formada ali dentro é um conhecimento que é um conhecimento mais legítimo do que outras formas de produzir conhecimento acerca das realidades no mundo, né? Então você tem diferentes formas, né? Por exemplo, um xamã, o xamã por excelência, né, um pajé, quando ele vai produzir uma cura para um determinado adoecimento, o sonho é um lugar importante. O sonho que ele tem é um lugar importante de revelação sobre como proceder com aquele cuidado, né? Então você vai falar de sonho para um profissional da saúde como um mecanismo de revelação associada à cura, e de repente o sonho não é um lugar importante na faculdade de medicina, na faculdade de enfermagem, né? Mas o sonho é importante para várias comunidades indígenas como um local, um potencial de restauração de um sujeito adoecido, né? Então, isso só muda com o tempo, assim, né? E isso tem mudado muito lentamente, mas nós contamos com profissionais muitas vezes, culturalmente sensíveis nas equipes que atendem as comunidades, né? Porque o como ele é mais difícil, porque lidar com povos indígenas é lidar com a diferenciação, né, muito grande. Então, às vezes, de uma comunidade para outra, muito próxima, você tem pequenas diferenças que fazem toda a diferença no modo como esses povos lidam com adoecimento e com saúde. É, e aí não tem como você criar um protocolo que ele seja apropriado para todos os contextos, né? Às vezes as pessoas querem o manual, elas querem um direcionamento. O que é que eu faço nesse caso, né? E eu sempre falo que às vezes é preciso realmente um jogo de cintura que não cabe na burocracia, né? Não cabe nas diretrizes, porque é preciso um jogo de cintura para você lidar quase que de maneira artesanal com cada caso que aparece na clínica ali dentro, no atendimento. Porque cada caso, às vezes, demanda realmente uma reflexão e não uma automatização de procedimentos. Acho que esse é um diferencial interessante de se pensar. E, no caso dos profissionais indígenas, romper com essa barreira, que é uma barreira da hierarquização, da condescendência, né? Do tipo, eles vão fazer uma reza aqui, mas no fundo eu sei que o que vai fazer efeito, o que produz o efeito esperado, não é a reza, não é ir na casa de reza, é a medicação, né? Então, às vezes há o espaço para isso, mas isso entra numa lógica de uma condescendência que não é verdadeiramente uma abertura à horizontalidade, ou que não é intercultural coisa nenhuma, né? É apenas uma rotina que às vezes tem que ser feita ali dentro. Interessante essa discussão, e pela questão assim que o quanto os rituais e o quanto o preparo da população e das pessoas em geral influencia também no enfrentamento à doença, né? Então, o quanto a importância de todo esse contexto também religioso das comunidades e a utilização de plantas da região e tudo isso que a gente sabe, o quanto tudo isso é importante, e eu achei interessante você falar da sensibilização dos profissionais que estão envolvidos, e, além disso, e eu acho que isso é que tem feito a diferença, isso eu vejo muito na sua fala, a questão do protagonismo dos indivíduos indígenas que foram para a sociedade não indígena e estudaram num movimento fora, né, da sua comunidade, mas que retornam, né? Retornam para ir atrás dos direitos e da melhoria como um todo das questões importantes para essa comunidade. Então, a questão do protagonismo eu acho também essencial. E te agradeço, Felipe. A gente tem mais alguma questão? História? Acho que não. E a gente também está com um tempinho um pouquinho adiantado. Obrigada, Felipe, pela sua participação. Foi realmente um prazer te escutar e conversar com você aqui. E obrigada, e futuras discussões, né? A gente espera ter também. Bom dia, Eu que pessoal. agradeço, então. Gente, muito obrigado pela escuta, pela possibilidade de diálogo.
é sempre bom, e que pena que eu não pude estar aí presencialmente, que está acontecendo em Salvador, né? Isso. Mas bateu numa data justamente que eu não estou na cidade, mas fica também aí, né, o convite para a gente poder dar continuidade a esses debates. Eu estou lá no programa de pós-graduação em antropologia da UFBA, então quem tiver interesse enfim, a gente está por aí. Um abraço grande para vocês. Obrigado pelo Bacana. convite. Realmente, você está aqui do lado na UFBA e eu tenho certeza que isso pode ser uma porta aberta, né, para uma linha de colaboração com você e com pessoas, né, que trabalham com você. Obrigada. Bom dia, pessoal.